Finalmente. Demorou um bocado para começar a gravar. Mas agora sim. Provavelmente vocês vão ter uma pergunta, acabei de ver que já tem, de fato, a pergunta que eu imaginei que fosse a primeira que vocês fossem fazer. Professor, as atividades do presencial vão contar? Não, não dá para contabilizar com aquelas atividades agora, por um motivo bem simples, né? A gente vai ter que rever o conteúdo que foi dado. Eu não posso considerar que as notas que foram dadas naquele momento, elas são válidas para já. Mas todo mundo que fez aquelas atividades, eu vou dar uma olhada para saber no que elas podem ajudar. Só vão ser consideradas se elas forem ajudar em alguma coisa. Se não forem ajudar, esqueçam aquelas atividades, tá bom? A prova vale? Não vou contar com nenhuma das atividades, nem com os exercícios, nem com a prova, não vou contar com nada. A gente vai seguir essa disciplina do jeito que foi meio que definido pela gestão do campus, basicamente, em conjunto com professores, claro, não foi só a gestão, mas ficou meio que definido que a gente vai dar a disciplina inteira novamente, independente do que já foi visto. Então, se eu dar a disciplina toda de novo, não faz sentido eu considerar as notas que já estavam lá. Eu sei que quem já tinha tirado uma nota boa, por exemplo, pode ficar um pouquinho triste, porque, eu já tinha tirado uma nota boa, vou ter que fazer a atividade de novo, eu não sei se eu vou tirar a mesma nota, e tudo mais. Agora, quem se deu mal, por exemplo, já tem uma oportunidade de melhorar. Então, quem se deu bem, provavelmente se dá bem de novo. Quem não se deu bem tem uma chance de melhorar essas notas, tá bom? Como é que vai ser o nosso método de avaliação da disciplina? Basicamente, vocês vão ter toda semana 2 atividades para fazer, sempre. Sempre vai ter 2 atividades lançadas, novas, e cada uma dessas atividades você tem 2 semanas para me entregar. Sempre 2 atividades por semana, 2 semanas para entregar cada atividade, com exceção da última semana, da última atividade, a última atividade não, a última semana mesmo, com exceção da última semana que não tem atividade, porque não tem prazo, não dá para entregar a atividade na última semana, que a gente vai ter uma aula na segunda, por exemplo, e esperar que vocês entreguem a atividade na sexta. Então, ao total, a gente vai ter 13 semanas com atividades, são 26 atividades para o curso inteiro, tá? O número pode parecer grande a início, mas se vocês não deixarem as atividades irem se acumulando, muito provavelmente vocês não vão ter grande problema. Se vocês já abriram as atividades que eu coloquei na primeira semana, vocês vão ver que elas não são atividades muito extensas. Eu não pretendo fazer nenhuma atividade muito maior do que aquilo, tá? Vai ter uma atividade ou outra que vai ter mais exercíciozinhos, principalmente naqueles que são os exercícios numéricos, mas, em geral, esses exercícios são exercícios que vocês fazem de uma maneira relativamente rápida. O que eu vou meio que dar mais trabalho para vocês é que, para eu poder avaliar alguns dos exercícios numéricos, os exercícios que vocês precisam fazer conta, vocês vão ter que fazer a conta numa folhinha de papel, tirar uma foto, mandar para mim. E, por favor, quando vocês tirarem a foto, olhem 50 vezes para aquela foto e tenho certeza que alguém que não sabe o que você escreveu vai conseguir ler, tá bom? Porque é muito difícil para mim ter que passar, às vezes, 45 minutos para ler uma atividade de meia página, porque a qualidade está impossível. E, em algumas situações, isso já aconteceu no semestre anterior, eu não quero que aconteça agora, eu tive que zerar a atividade porque era impossível ler. E, se eu não conseguir ler a atividade e você já entregou, já acabou o prazo, você vai ficar com nota 0 naquela atividade. Então, garantam que eu consiga ler, garantam que alguém que não viu você escrevendo na folha de papel consegue olhar para aquela foto e sabe o que é que está escrito. Tá bom? Eu não estou falando de organização, é claro que é importante que esteja organizado, vai ser muito bom se vocês conseguirem seguir uma sequência lógica, mas eu não estou falando nem disso, eu estou falando de realmente conseguir ler o que está escrito. Pode estar bagunçado, pode estar o que for, em geral eu vou considerar o seu raciocínio, eu vou ver qual foi o caminho que você seguiu, se não estiver completamente organizado, eu vou tentar encontrar qual foi a ordem em que o material foi feito, só o que eu não vou admitir, e esse é o caso que eu vou realmente precisar zerar a atividade,
essa eu não consegui ler. Se tiver com a qualidade tão ruim que não dá para saber o que é que está ali, tá? Não dá para avaliar algo que eu não consigo ver a qualidade. Essa é a única exigência mais drástica que eu vou fazer. Quanto aos outros elementos, eles vão ser importantes para ajudar a sua atividade ser melhor avaliada, se você consegue organizar suas informações, se você consegue escrever a sua resposta de uma maneira coerente, se você consegue dar uma resposta que consegue responder uma atividade cuja resposta pode ser dada em uma linha e você não gasta 50 para fazer isso, o poder de síntese é importante. Então, essas coisinhas vão fazer parte da avaliação, mas é a menor parte, tá bom? Não é o mais importante de tudo. O mais importante que eu quero de vocês é que vocês consigam mostrar que absorveram pelo menos uma parte do conteúdo físico, né? Eu estou dando aula de física, não estou dando aula de língua portuguesa e ficar olhando se vocês escreveram bem, conjugaram os verbos muito bem, tá bom? Essa é a ideia, tá? Só tô dando uma olhada aqui no chat só para ver se tinha alguma coisa que eu precisasse parar para responder, tá bom? Então, essa questão das atividades, estamos entendidos como vai se seguir, 2 atividades por semana, 2 semanas para cada uma. Por conta disso, vocês já perceberam que vocês já estão com uma atividade para entregar sexta-feira, porque nossas aulas começaram na semana passada, né? A gente só está conseguindo ter o primeiro encontro síncrono agora, mas as aulas começaram no dia 19, então vocês têm até sexta-feira 29 para entregar aquela primeira atividade. Eu fiz o máximo possível para ela ser bem curtinha, justamente por conta dessa falta do nosso primeiro encontro. Talvez vocês já tenham, quem já abriu a atividade pode já estar com dúvidas sobre como fazer, e a gente vai ter pouquinho tempo para conseguir tirar essas dúvidas, tá bom? Essa é a ideia. Segunda coisa importante sobre o método que eu vou utilizar nessa disciplina, que não está relacionado com o método avaliativo, mas está relacionado com a exposição do conteúdo. O que eu acabei notando em semestres anteriores, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não sou uma pessoa que se dá muito bem em gravar os vídeos para as aulas, então o material não fica muito bom, ou então eu gasto 2 semanas para fazer um vídeo de 5 minutos, não dá. Na semana do meu aniversário vai ter só uma atividade. Não vai ter atividade na semana do meu aniversário, porque a gente já vai ter terminado o módulo. A gente acaba as aulas, eu acho que é na semana do dia 22 de abril, e eu faço aniversário no dia 28. Então, eu já vou estar de férias, eu acho. Eu espero. Não sei. Mas eu acho que não vai ter aula. Na semana do meu aniversário, a gente não tem mais aula. Bom. Mandem para mim também. Também quero presente. E não vale dizer que o presente é não ter aula. Isso não conta. Sim, o que eu estava falando é sobre os vídeos, tá? Como você perceber, eu não tenho uma grande habilidade para gravar vídeos, os conteúdos não ficam tão simples de entender, muito provavelmente, vocês já perceberam também isso em sala de aula. Vocês precisam me perguntar várias vezes para que eu consiga mudar o jeito que eu falo, porque eu falo de uma maneira muito técnica, desculpem, eu fui formado dessa maneira, falando de forma muito técnica. Então, para conseguir tirar dúvidas de vocês, pelos vídeos, em geral, eles acabam sendo um pouco úteis. Então, o que é que eu decidi que eu vou seguir nesse semestre? Eu fiz esse teste no módulo passado e funcionou muito melhor. Eu faço uma seleção de vídeos de outros professores, de professores que já estavam, por exemplo, fazendo vídeo para o YouTube de física antes dessa época de pandemia. Então, são materiais que passaram por um processo mais longo de produção mesmo, professores que já tinham mais habilidade com isso, que são um pouco mais didáticos, com a linguagem mais simples. Então, eu vou selecionar esses vídeos e eu vou colocar esses vídeos como material de consulta para vocês. E nas aulas síncronas, em geral, o que eu vou fazer uma gravação de um vídeo ao vivo, vou fazer uma live aqui com vocês, praticamente. Eu sempre preparo um materialzinho com os meus slides, que são o que eu vou utilizar como guia do conteúdo que eu acho mais importante, e a gente vai tirando dúvida a partir
do que for sendo apresentado, e aí vocês podem também aproveitar e tirar alguma dúvida que ficou dos vídeos que eu coloquei para assistir. Então, o que é que eu quero fazer com isso? Não vou tentar enganar que é só para que vocês tenham acesso a um vídeo de melhor qualidade, e isso vai ser vantajoso para nós dois, no sentido de vocês alunos e eu como professor. Eu vou ter mais tempo para poder tirar dúvidas de vocês marcando CAs, por exemplo, ao invés de eu ter que gastar várias horas da semana gravando vídeo, editando vídeo, que provavelmente vai estar numa linguagem técnica que vocês não vão conseguir entender de primeira e vão precisar me tirar dúvidas, eu prefiro deixar esse tempo disponível para que a gente marque vários CAs ao longo da semana, se vocês assim acharem necessário, e quem achar necessário, tá bom? Não precisa estar a turma inteira para fazer um CA, não. Então, professor, estamos eu e meus 2 amigos aqui com dúvida no conteúdo tal. Beleza, vamos ver qual é o horário aqui que eu estou disponível, que vocês também estão. Em geral, vai ser marcado no contraturno, então vamos ver que horário da manhã é que eu estou disponível, e a gente marca um CA, e quem quiser ir, vai, quem quiser tirar dúvida, tira. Quer tirar dúvida das atividades, fica à vontade. O que eu não vou dar é a resposta, nem vou fazer cálculo da atividade quando ela for numérica por vocês. Mas qualquer outra dúvida que possa ajudar a fazer, professor, faça um exercício semelhante a esse da atividade. Beleza, a gente faz um exercício semelhante sem nenhum problema para ajudar com que vocês sigam o conteúdo. Se eu vou ter livros, eu sinceramente, eu uso muitos livros diferentes para pesquisar o conteúdo que eu quero utilizar em aula. Então, eu não sei se vale a pena eu indicar um livro, mesmo eu tenho alguns PDFs de alguns livros que eu poderia indicar para vocês, se vocês quiserem estudar, posso deixar disponível, mas eu não preparo aula por um livro só. E eu gosto muito de preparar aulas por livros que são um pouquinho mais pesados do que de costume. Aqui eu tenho esses 3 livrinhos pretos que estão aparecendo aqui, ó. Se vocês estivessem vendo de perto, eles são dessa grossura juntos. E esses são os livros que eu uso para preparar as aulas de eletromagnetismo. Então, é uma coisa bem pesada que não vale a pena que vocês olhem, mas é que me ajuda a pensar no tipo de conteúdo que eu quero dar. Então, por conta disso, eu uso tantos livros que vai valer mais a pena para vocês olharem o material. Não acabou ainda não, calma. Fica melhor para vocês olharem os vídeos que estão lá, e aí eu posso indicar um livro que tenha mais ou menos o conteúdo bem resumido que a gente vai utilizar. Bem resumido não, né? Mas abrangendo o conteúdo todo que a gente vai estudar, um livro didático mesmo de Física 2 e de Física 3, porque é o que nessa disciplina a gente meio que dá uma misturada nesses dois, já que o IF só tem Física em 2 anos e normalmente você vê em 3, né? Então eu posso passar esse material lá no Google Sala dela mesmo. Vou colocar o link do PDF, e aí quem quiser dar uma olhada no livro, do conteúdo, também fica à vontade. Mas, em geral, eu não sigo um único livro, então não tem como eu indicar, olha, esse conteúdo eu peguei de tal material, ou esse outro conteúdo eu peguei de tal material. Os vídeos que estão gravados, que eu vou estar indicando, eu não sei de onde vieram exatamente o material, porque não foi eu que gravei, e os meus slides, em geral, as minhas fontes de material mesmo são muito diversas, e as minhas imagens inteiras eu pego do Google mesmo, eu pego na internet para tentar pegar alguma coisa mais com alguma animação que ajude a entender o que está por trás, tá bom? Essa vai ser a dinâmica que eu estou propondo, eu espero que isso seja vantajoso para todo mundo. Vocês não vão ver ao longo dessa disciplina muitos vídeos gravados por mim, com exceção das aulas síncronas, né, essas aulas que a gente está aqui ao vivo, então toda semana vai ter pelo menos um ou 2 vídeos que a gente gravou ao vivo. Todos os CAs que eu faço, de vez em quando vocês vão achar que tem muita coisa, muito vídeo sendo postado no YouTube. Por isso, todos os CAs que eu faço, eu gravo e deixo disponível para quem quiser olhar. E eu gosto de deixar na descrição quais foram os assuntos que a gente viu nesse CA, para que, eu queria tirar uma dúvida sobre eletrostática a partir de eletrização por atrito. Aí se eu dei um CA que eu falei sobre eletrização por atrito, vai ter lá na descriçãozinha do vídeo que eu coloquei no Google Sala de Aula, eletrização por atrito. Aí você pode ir lá e dar uma olhada, se a dúvida que foi tirada naquele vídeo vai lhe ajudar. E aí você não é obrigado a assistir o vídeo para ficar procurando algo que não está presente, tá bom?
Maria, o assunto de circuitos elétricos, a gente estuda ainda no segundo ano? Estuda, sim, a gente vai ver circuitos elétricos pela nossa programação é nessa semana. A gente começa a ver circuitos elétricos ainda essa semana e termina na semana que vem, tá bom? O conteúdo de eletrostática eu considero que eu meio que já vi todo, e é por isso que a gente vai fazer uma revisão muito rápida. A gente vai ver todo o conteúdo que foi visto de eletrostática em uma aula só. Provavelmente, talvez até menos, porque eu não quero colocar, como já tem um vídeo gravado com toda a revisão, e vocês podem acessar, então eu quero só ver alguns pontos que possivelmente vocês tenham alguma dúvida, eu não vou me alongar muito em nenhum dos tópicos, a não ser que vocês perguntem, tá bom? Essa é a terceira informação que eu acho importante quando eu estiver dando aula, que eu estiver projetando alguma coisa, provavelmente eu não vou conseguir ver o chat. Então, se vocês estiverem, quando eu estiver apresentando alguma coisa, estão com dúvida, falem. Por favor, falem. Pode abrir o áudio, sem nenhum problema. Não vou cobrar que ninguém abra o vídeo, embora eu gostaria de conseguir ver, olhar para a cara de vocês também, para saber como é que o conteúdo está sendo absorvido. O semblante diz muita coisa, mas não vou obrigar ninguém a fazer isso, mas o áudio é importante, porque senão vocês vão ter que esperar que eu pare a apresentação para ir lá. O José Guilherme apareceu ali para dar um legalzinho. Então, quando quiserem tirar dúvida, e a qualquer momento, abram o áudio e falem, não tem problema, tá bom? É como na sala de aula, já tinha pedido quando a gente estava no presencial, tá com dúvida, levanta a mão e fala. Essa ferramenta de levantar a mão aqui do Google Meet, ela é muito boa, mas ela sofre de um mal que ela não aparece na minha tela quando eu estou projetando. Então, se vocês só levantarem a mão quando eu estiver no meio da apresentação, provavelmente eu não vou ver. Então, acaba que não ajuda muito. O pessoal levantando a mão aí para falar, fica à vontade se quando quiserem falar, tá bom? Então, eu espero que essa seja a dinâmica, para não ficar eu aqui falando sozinho, achando que estou só com a tela do meu computador mesmo, tá bom? Então, com dúvida, pode falar, vou fazer de tudo para conseguir explicar essa dúvida de vocês. Há mais alguma dúvida sobre essa parte de como vai funcionar a disciplina que vocês estejam? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Algum pedido de socorro antes que o semestre comece? Não. Então, tá. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou já aproveitar esses 20 minutos que a gente tem para começar a nossa revisão do conteúdo de eletrostática. Vou aproveitar também esse minutinho aqui de pausa aí, vou colocar uma coisinha que já é a informação importante. Tem aí o formulário no chat, essa é a nossa chamada, tá bom? Então, pode preencher esse formuláriozinho, coloquem o nome completo, por favor. Eu acho que o formulário vai exigir que vocês coloquem o e-mail, isso é só para registrar que cada pessoa só está colocando o nome uma vez. Então, registrem o e-mail de vocês e coloquem o nome completo para conseguir achar na lista de presença. Eu acho que vocês já sabem isso, mas eu vou reforçar. Essa presença que está sendo dada agora, ela não vai ser contada para fazer reprovação de ninguém, tá bom? Ninguém vai ser reprovado se não assistir a nenhuma dessas aulas, desde que tenha nota nas atividades, tá bom? O que define se você passa ou não é a sua nota nas atividades. Em geral, eu gosto de ter esse controle para, no momento futuro, se por um acaso acontecer de estar com, sei lá, 58, faltam 2 pontinhos para não precisar fazer prova final. Se está faltando esses 2 pontinhos e a pessoa é bem assídua nas aulas, ela vai levar esses 2 pontinhos para não ter dor de cabeça de fazer final. Então, pode ser, Raquel, não tem nenhum problema, não. Pode ser o e-mail que você está usando para logar e abrir a sala aqui, tá bom? É melhor quando é o escolar, é mais fácil para mim, mas eu sei que tem muita gente que tem um problema
que eu não sei se é do aparelho, da versão do sistema do celular ou do computador, que a gente, quando eu travo, que a gente tem essa opção, quando eu travo para só colocar o e-mail escolar, a pessoa não acessa de jeito nenhum. Então, para não ter esse problema, eu ficar tendo que coletar alguns nomes específicos, porque a pessoa não consegue acessar, então eu gosto de deixar lá aberto e você mesmo digita o seu e-mail, tá bom? Você também pode fazer uma edição depois de mandar, caso, sei lá, tenha colocado alguma coisa errada, mas, em geral, com o nome que vocês vão colocar lá completo, eu consigo identificar e colocar na chamada, tá? Eu só vou colocar as presenças na chamada também, provavelmente, ao final de cada etapa. Então, quando terminar a etapa 1, daqui a algumas poucas semanas, depois a etapa 2, etapa 3, etapa 4, tá? Não vou colocar toda semana, não, porque são muitas aulas que a gente vê de uma vez, tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então, vamos lá. Ok. Chamada, deixa eu abrir aqui a apresentação. Vou apresentar aqui. Vou apresentar a janela. Então tá, vocês me avisem aí, por favor, se já está aparecendo para vocês, se vocês já conseguem ver a minha tela. Apareceu. Isso, valeu. Já aprenderam que eu estou na fase que eu não estou vendo mais o chat, né? Então, a partir de agora, vocês se comunicam com mim do jeito que a humanidade começou a se comunicar, foi falando, tá? O que é que tem nessa breve, mas nem tanto, revisão de eletrostática que a gente vai ver aqui? A gente vai ver nessa revisão, basicamente eu separei 6 tópicos aqui, que eu acho importante: a teoria eletrônica da matéria, o conteúdo de eletrização, a interação entre cargas elétricas, equilíbrio eletrostático, energia potencial elétrica e capacitância. Esses tópicos aqui, no final, são mais teóricos, mas são bastante importantes. São mais teóricos no sentido de que tem algumas equações envolvidas e coisas do tipo. Esses aqui são mais da gente entender processos, tá bom? Como é que as coisas funcionam dentro da física. Vamos aqui nesse primeiro, que é a teoria eletrônica da matéria. Teoria eletrônica da matéria foi aquela parte do conteúdo que a gente basicamente viu o que é que compunha, o que é que fazia parte do átomo, né? O que é que era um átomo e do que ele era constituído. O átomo é aquela estrutura que compõe toda a matéria e que tem, basicamente, 3 tipos diferentes de componente. Tem um tipo de componente aqui, tem outro tipo de componente aqui, e outro tipo de componente aqui, né? Esse componente aqui, a gente chama de próton. Esse outro componente, que eu devia ter circulado de baixo, porque eu errei, mas não tem problema, é o nêutron. Esses 2 carinhas juntos compõem o que a gente chama do núcleo do átomo, e essa estrutura que fica aqui ao redor do núcleo do átomo, circulando, mais ou menos circulando, é o que a gente chama de elétron, e o conjunto dos elétrons forma a eletrosfera, tá? Essa imagenzinha aqui, está desenhada aqui do átomo, ela é uma imagem que é só meio que para dar uma ideia, tá bom? Por favor, não esperem que vocês vão conseguir ver um átomo exatamente desse jeito em algum momento. Vão ver uma foto do átomo e ele vai ser assim. Isso é uma representação, para ajudar a gente a entender, tá bom? Como é que ele funciona. O que é importante para a gente aqui, no estudo da eletrostática e também no estudo da eletricidade, quase que como um todo, são esses carinhas aqui, ó. Os elétrons são os mais importantes para a gente. Bom, a gente vai se focar basicamente nos elétrons mais para frente. Todo átomo ele possui esses 3 componentes que possuem uma característica muito específica de cada um deles, que é a carga elétrica. Os prótons são materiais, são os componentes que possuem uma carga positiva, os elétrons são aqueles que possuem uma carga negativa, e os nêutrons são os que possuem uma carga neutra, né? Não tem carga nenhuma. Essa carga que os prótons e elétrons possuem, ela sempre vai ser medida em Coulomb ou em unidades múltiplas do Coulomb, e elas vêm em pacotinhos de carga
chamada carga elementar. Esse Ezinho aqui representa a carga elementar, tá bom? E toda vez que você vai medir a carga de algum objeto, ela é, na verdade, uma certa quantidade de cargas E. O próton, por exemplo, ele tem uma carga que é dada por mais E, porque é positiva. O elétron, menos E, que é a carga negativa, e o nêutron tem carga zero, tá bom? Quando eu digo que o próton tem carga mais E, quer dizer o seguinte, se eu tiver um próton, a carga vai ser mais E. Se eu tiver uma coisinha com 3 prótons, então quer dizer que eu tenho 3 vezes E positivo. Se eu tiver 4 elétrons, o que eu vou ter? Alguém sabe? São 4 elétrons, então tem 4 cargas elementares, só que sinal negativo. Tá vendo? Elétrons têm sinal negativo, os prótons têm um sinal positivo, tá bom? Quando é que eu vou dizer que um corpo é neutro? Que é uma coisa que a gente vai acabar trabalhando bastante. O corpo é dito neutro quando o número de carga positiva que ele tem foi igual ao número de cargas negativas. Isto é, vejam este átomo aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 prótons, e tem 1, 2, 3 elétrons. Ele tem 4 prótons, 3 elétrons. Pergunta, esse cabra aqui é neutro? Esse átomo aqui é um átomo neutro? Sim ou não? 50% de chance de acertar. Quem me diz? Não. Não é. Meu cachorro falou que não. Verdade. Esse átomo aqui não é neutro, porque ele não tem a quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa. Quando isso acontece, o número de carga positiva, eu vou até colocar a resposta aqui, que vocês me deram. Não. Para não esquecer depois. Não é neutro. Ei, professor, falar em corrigir, o senhor já falou sobre o menos 16 ali ser menos 19? Não. Tá, eu coloquei lá no vídeo, eu disse que eu ia corrigir e eu esqueci de fazer isso, desculpa. É menos 19. Bom, aqui, não é 16, tá assim. Menos 19. E aí, é bom que fica gravado aqui essa correção, depois que vocês forem olhar de novo, vocês já conseguem identificar. Eu vou corrigir isso no slide. Quer dizer, não vou precisar corrigir, não. Vou deixar com essas anotações, aí já vai estar apagado aqui, tá bom? Avançando, tá, se o corpo não é neutro, se ele não tem a quantidade de carga positiva igual à quantidade de carga negativa, quer dizer que o corpo está eletrizado, tá bom? A gente viu também lá nas aulas presenciais que se eu tiver duas cargas com o mesmo sinal próximas uma da outra, elas tendem a se aproximar, e se eu colocar duas cargas com sinais iguais, próximas uma da outra, elas tendem a se afastar, tá bom? Cargas opostas vão se atrair, cargas iguais vão se repelir, e isso é o que a gente chama de regra de Dufay. Pouco conhecida por esse nome, a maioria das pessoas simplesmente diz os opostos se atraem, e aí já meio que decora que o que é contrário a ser os opostos, né, as cargas iguais, vão se repelir, tá vendo? Um corpo que está eletricamente carregado, a gente viu agora há pouco, né, a quantidade de carga está desbalanceada, por exemplo, se eu tiver um corpo em que eu tenho 4 cargas positivas e 3 negativas, como aquele primeiro elétron, a gente vai dizer que esse corpo está com carga positiva. Ele está positivamente carregado. Então, vamos dizer que carga positiva é a mesma coisa que dizer positivamente carregado. Bom? Nessa situação, quando é que um corpo está positivamente carregado? Em geral, a gente vai dizer que é quando faltam elétrons, tá? Mais tarde a gente vai entender por que é falta elétron, né? Professor, estou vendo aqui que tem um próton a mais. Por que eu não digo que tem um excesso de prótons? Daí não mesmo, basicamente. Mas tem um motivo para a gente sempre falar dos elétrons, tá? Eu já vou explicar melhor isso.
Já, se for o contrário, imagina que eu tenho aqui um corpo que tem 1, 2, 3, 4 cargas positivas, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas, eu vou dizer que esse corpo tem carga negativa. Ou, é a mesma coisa dizer que esse corpo aqui está negativamente carregado. Quando é que um corpo está negativamente carregado? Sempre que ele tiver um excesso de elétrons, tá bom? Por que que eu falo sempre nos elétrons? Porque são os elétrons que vão poder ser adicionados ou retirados de um átomo. Professor, é impossível tirar um próton do átomo? Não, não é impossível. Mas, em geral, se você tira um próton do átomo, esse átomo muda que tipo de átomo ele é, ou ele vai sofrer um processo de quebra e ele se destrói em 2 átomos diferentes. Você não consegue manter o bicho inteirinho sem tirando prótons de um átomo. Então, em geral, o que a gente consegue tirar e não destruir o átomo é tirar o elétron, tá bom? Esses elétrons são retirados, eles até vão receber um nome específico também. O processo de retirada dos elétrons é chamado, o processo de eletrização. O que é o processo de eletrização? Basicamente, é quando eu consigo retirar os elétrons lá de dentro do átomo. Em geral, eles são elétrons que estão numa região muito específica e eles recebem um nome específico também, tá? Como é que eu posso fazer para tirar os elétrons? Eu posso fazer isso através de 3 tipos diferentes de processos que a gente já viu. Quem lembra aí que processos são esses? Para fazer o quê, professor? Por contato e por indução. Isso, por atrito, por contato e por indução. E o que a gente vai tirar nesses 3 processos aqui, ó, são os chamados elétrons livres, tá bom? Como é que se dão esses 3 processos? Eu fiz uma tabela bem resumidazinha aqui, umas animações bem resumidas para dizer o que é. A eletrização por atrito vai acontecer quando você esfregar 2 materiais diferentes um no outro. Esses 2 materiais vão ficar um com carga positiva e outro com carga negativa. Vejam, sempre tem um com cada valor de sinal. Essa eletrização pode acontecer por contato, quando você vai encostar um corpo eletrizado em outro corpo, e eles vão acabar no final, ambos com o mesmo sinal de carga, tá vendo? Era um corpo negativo, encostei no corpo neutro, e os 2 acabaram com carga negativa, ou quando eu faço uma eletrização por indução, que aí, nesse caso, eu não preciso encostar, eu só aproximo, tá vendo? O corpo carregado de um corpo neutro. No momento que eu aproximar, eu vou causar uma etapa intermediária, que é a polarização, e aí depois da polarização eu posso montar 2 corpos carregados ou um único corpo carregado. Aqui estou com um exemplo de que tem 2 corpos carregados no final, mas dava para eu simplesmente causar a polarização neste carinha aqui, tirar o excesso de carga que está aqui, mandar ele para a Terra, por exemplo, e ficar só com um corpo carregado, tá? O caso que é mais experimental, que é mais difícil de dar informação teórica, é esse caso aqui da eletrização por atrito, porque para saber qual material fica positivo e qual fica negativo, eu vou precisar utilizar uma tabelinha, basicamente, chamada série triboelétrica, que é uma tabela experimental. Como é que monta a série triboelétrica? Você pega, sei lá, aqui tem um fio de seda, um paninho de seda sendo atritado num bastãozinho de madeira. Como é que eu sei quem fica positivo e quem fica negativo? Eu esfrego um no outro, afasto e vejo qual é que ficou com carga positiva e qual é que ficou com carga negativa. Esse tipo de comportamento, quem fica positivo e quem fica negativo, não depende de como você esfregar, não depende de nada, só depende dos 2 materiais. Se é um tecido de seda numa barra de madeira, vai dar no mesmo se esse tecido for uma folhinha ou for um lençol, e vai dar no mesmo se essa barra for um palito de dente ou for um cardo de construir telhado de casa. O comportamento no final dos sinais das cargas não vai mudar por conta disso. Tá bom? Não muda pelo formato, não muda se você esfregou por 1 minuto ou ficou o dia todinho esfregando. Pode mudar a quantidade de carga, mas não vai mudar o sinal das cargas, tá bom? Ela é bem experimental mesmo. A série elétrica. Oi.
Nesse caso aí do exemplo do tecido de seda, como ele fica completamente cheio de cargas positivas, no caso elas sofrem repulsão entre si? Sofrem sim, e essas cargas vão tentar se espalhar o máximo que elas puderem, para ficar o mais distante que elas conseguirem uma das outras. Aqui, assim, é um exemplo meio que só representativo, né? Então, parece que as cargas ficam muito próximas uma da outra, mas, em geral, elas vão estar bem afastadas, tá bom? Deixa eu ver que horário são. São 14h42, a gente tem que fazer um intervalozinho às 14h45. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como o nosso próximo tópico já é um tópico sobre outra coisa, né, não é mais eletrização, eu vou fazer uma pausa agora, e aí a gente volta às 15 horas para continuar a revisão, pode ser? Deixa eu manter aqui. Pode sim, professor. Pode ser, professor. Agora eu fechei, agora eu vou poder ver o chat de novo. Parar aqui a apresentação. Então, tá, vou parar aqui a gravação também. Se vocês quiserem continuar aí na sala, conversando, fazendo o que quiserem, fiquem à vontade. Eu vou